Então, gente, é fácil ter conversa difícil? Não, todo mundo adia o máximo possível, né? É o que mais acontece, principalmente no... Vocês que já participaram lá dos clubes, né, de conversa. Síndico, por exemplo, é o que mais tem dificuldade com isso. Porque acho que ninguém está preparado para confrontar o conflito, né? Porque você quer ir adiando isso. Então, você vai ter que se deparar com o problema, trazer uma solução, e as pessoas acabam vendo o conflito como algo que vai atrapalhar a vida e não que vai resolver uma situação que foi colocada. Mas, Então, nunca é fácil. Fernando, será que as pessoas ficam com medo de enfrentar o conflito ou elas confundem o conflito com a pessoa? Também, né? Explica um pouco melhor, Cecília. Então, porque normalmente, né, como o Fernando colocou, tem uma questão de como a gente viu, né, o Jorge colocou uma agressão na sala de ginástica, né, de um condomínio. Isso vai parar no síndico. E o síndico normalmente não vai pensar na situação da agressão, ele vai pensar em quem está envolvido, se é o morador A ou B ou C, se já tem desentendimento entre eles, se não tem desentendimento entre eles, e aí já vai fazer uma suposição como que ele vai ter que lidar com um, como ele vai ter que lidar com o outro. Então, ele desfoca do problema, que é a agressão na sala de ginástica, para as pessoas. E isso dificulta o manejo, né? Porque torna subjetivo e não objetivo. Objetivo é o conflito, é o problema, é a agressão. Subjetivo é cada um dos envolvidos. Não que não precise lidar com o subjetivo ali, né, presente naquele conflito. Mas, se você separar as pessoas do problema, você consegue um manejo muito mais tranquilo de uma situação conflituosa. E quando as emoções estão envolvidas? Porque, assim, o difícil, por exemplo, um casal, um ama o outro de paixão, mas tem uma situação, por exemplo, de agressão. E aí, como que... Mas se eu falar, se a gente discutir sobre, eu vou perder aquela pessoa, o medo da perda, o medo de piorar a situação se for falar da situação. Como que a gente faz? Eu acho, Antonieta, que essa questão a dificuldade de ter conversas difíceis, ela começa na aceitação da pessoa, né? Dela decidir conversar. Porque acho que antes dela decidir conversar, ela passa por um processo de negação, de adiamento, protelação, né? E aí o que eu vejo assim é que às vezes nesses casos de condomínio, falando como participante de reuniões de condomínio, né? Eu vejo pessoas que têm medo de falar, ficam em silêncio na reunião, e em outros casos tem gente que vê ali um momento de protagonismo, de colocar tudo para fora de uma hora para outra, às vezes fora de contexto, fora do tempo da reunião, né? E de uma maneira desestruturada, né? E eu acho que a mediação, ela surge para preencher essa lacuna, ela dá espaço para que as pessoas tenham uma conversa difícil, a partir do momento que elas decidiram ter a conversa, e a mediação entra para ajudar, para facilitar essa comunicação. Como é isso, Jorge? Olha, o mediador, ele é uma pessoa preparada para isso, né? Claro que cada caso é um caso, eu acho, assim, cada caso é único e não se sabe qual o desfecho da mediação, mas o mediador é uma pessoa preparada para lidar com a escuta, para escutar as pessoas de uma maneira assim, gerenciar o processo da mediação, de maneira que as pessoas tenham algumas regras básicas para a conversa, né? Aquela coisa de quando um está falando, o outro não interrompe, dar tempos iguais para as pessoas falarem. Acho que tudo isso vai construindo um ambiente propício para que a conversa difícil seja menos difícil, né? E só te ampliando um pouquinho, porque é bacana quando a gente põe uma terceira pessoa numa conversa que não está envolvida. E normalmente, assim, quando um já tem algum tipo de relacionamento com o outro, já está meio viciado. Então, pensa assim, já sei o que ele vai falar, já sei o que ele pensa. Então, não escuta mais o que o outro está falando. E quando entra uma pessoa que não conhece a história, que não está envolvida com a história, ela escuta o que o outro está falando e a pessoa que estava se negando a ouvir acaba ouvindo para ver se ele vai falar mentira, se ele vai distorcer a história.
e cria uma oportunidade de uma escuta um pouco melhor do que se tivesse só os dois sozinhos. Antonieta, e eu diria que aí também vai do esforço de quem está falando de recontar essa história. Quando você conversa com alguém que não está a par do que está acontecendo, acho que você traz a história de uma maneira diferente. Você procura talvez contextualizar, você procura contar um pouco mais. E é muito interessante, né? Acho que todo mundo já se viu nessa situação de, ao você contar uma história para alguém ou explicar uma situação que para você está sendo difícil, etc., muitas vezes a gente fala, nossa, acho que eu encontrei o caminho, acho que eu entendi, acho que eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes nessa história. O papel do mediador, ele tá lá, assim, para sustentar um espaço mais produtivo de conversa, produtivo no sentido de que permite que um escute ao outro, mas também permite que quem está falando possa construir a história e possa se ouvir falando também, porque muitas vezes o mediador também traz um processo de devolver a fala para a pessoa como uma checagem, mas isso também traz uma grande oportunidade de quem está falando de se ouvir. E é muito interessante quando isso acontece e você percebe que a pessoa tem um clique, né? Então, alguma coisa que não tinha feito um certo sentido antes passou a fazer. E eu acho que aí começa o processo. Será que a pessoa percebe alguma inconsistência, alguma incoerência na própria fala, quando ela fala, e aí isso dispara um processo de uma certa revisão, assim, do que ela está pensando, do que ela viu, do que ela acha, né? Porque às vezes a pessoa começa a repetir uma história e quando não tem um interlocutor que escute atentamente, a história que ela conta é cheia de incoerências, mas ela não percebe e a pessoa que escuta se percebe e não fala nada, né? E eu acho que o mediador, talvez, quando ele coloca perguntas para o mediando, talvez ele desperte essa reflexão de, será que o que eu estou falando faz sentido ou eu estou tentando convencer as pessoas de algo que nem eu mesmo esteja convencido, né? Acho que isso que o Luiz falou também, Jorge, é bem interessante, né? De você mudar de opinião, né? Também, porque essa questão do contexto, se no dia a dia a gente está tão nervoso, está tão bravo com outra pessoa, que a gente não quer escutar, a gente realmente trava ali, né? Nossa escuta. Quando você tem esse terceiro facilitando essa conversa, criando essa oportunidade de escutar a narrativa do outro completa, então, assim, é isso que o Luiz falou, a pessoa ela vai contextualizar um pouco mais. Realmente, às vezes, você vai escutar coisas também que você não tinha escutado antes, né? Então, isso também acho que pode contribuir para essa sua mudança de atitude, né? Perante o conflito. Eu, às vezes, tenho um pensamento meio lógico, meio matemático. Então, como é que eu enxergo? Eu enxergo o mediador, por exemplo, o problema, o conflito, tem aquela equação. Você é apresentado com uma equação ali. Como é que você resolve se você não tem tudo ali à disposição? O que a gente faz na matemática? Você vai destrinchando aquilo, vai abrindo, vai trazendo variáveis, vai entendendo. Então, eu vejo o mediador como alguém que aplica essas ferramentas e consegue transformar a visualização do problema. Então, eu tenho aquela equação que parece que não dá para resolver, conforme eu vou abrindo, vou aplicando as técnicas, vou colocando a minha escuta, vou trazendo essa reflexão, fazendo a pessoa se ouvir ou ouvir também a si, né? Você vai conseguindo enxergar e verificar aquele mesmo problema, é o mesmo problema, só que você trouxe outras variáveis, trouxe outros elementos, descobriu algumas coisas. E isso permite com que você resolva aquela equação. Então, eu acho que o mediador tem esse papel muito, que é essencial, como se fosse uma fatoração, gente. Você vai começar a pegar aquilo ali que não está parecendo que vai dar alguma coisa e você vai aplicando técnicas e ferramentas, que isso é o mais bacana, eu acho, né? Você não vai apenas conversar, você vai estar conversando com técnica. E você vai buscar ali enxergar o que a pessoa não estava vendo, né? Ou permitir que eles possam enxergar isso também, ou até mesmo eles trazerem para você essa visão que não foi, né, que não se trouxe inicialmente. Então, eu gosto muito de enxergar o mediador como essa pessoa, essa técnica, porque tem muita técnica envolvida, e que facilita de verdade a comunicação, procurando pequenos avanços dentro daquela conversa. Cada um desses avanços vai se revelando um novo conhecimento para compor essa equação e conseguir tentar chegar ao igual ali, ao problema resolvido no final. Então, Fernando, o que você está narrando aqui da equação e tudo mais, dá a impressão que o mediador olha o micro, né? Ele vai entrando. Na verdade, o mediador vai ampliando a visão do problema. Ele amplia porque, como você colocou, ele destrincha, ele pega cada pedaço e vai compondo junto com as pessoas aquele cenário. E aí a pessoa percebe que a percepção dela é só uma das
possíveis, digamos assim. O mediador vai trazer uma outra percepção, e o outro lado, conflituoso, também está tendo outra percepção. E isso já tira ela de um lugar, de uma posição engessada. Então, essa pessoa começa a perceber que com outras visões, com outras percepções, também tem outras saídas. E isso gera um processo criativo, natural. Criatividade está em todas as pessoas. Por mais que alguns falem, eu não sou criativo, mas existe esse dom em cada um. O mediador estimula isso, né, nas pessoas, a trazer essas questões, e às vezes a pessoa fala, eureka, é isso aqui que eu preciso fazer. E o outro fala, nossa, é isso mesmo. Não raras vezes, né, na nossa mesa, a gente vê pessoas que chegam às soluções e falam, mas como que a gente não viu isso antes? E pareciam que elas estavam se matando. É porque elas estavam vendo a mesma questão de lugares diferentes, né? E aí elas mudam esse lugar, elas conseguem ver a saída comum. A riqueza da mediação, a beleza, e a gente brinca, né, que a mágica da mediação é exatamente essa escuta e essa fala, mas com um filtro do mediador, que vai ali fazendo uma dança junto com as pessoas envolvidas, de forma que elas fiquem confortáveis, porque não existe certo e errado dentro da mediação. Existe o que é trazido, né? A humanidade de cada um e o ponto de vista de cada um, que não necessariamente é a verdade. Então, acho que traz uma beleza muito grande, e lembrando que a última coisa que eu queria acrescentar, o mediador, ele é um ser curioso, e ele não está ali defendendo o A ou defendendo o B. É importante que ele não conheça as partes. Se ele conhece, ele não vai se envolver com aquilo. Ele não pode, eticamente falando. Eles não estando de um lado ou do outro, ele realmente pode trazer uma visão legítima do conflito, que não é nem para agradar um e nem para agradar o outro. É simplesmente um outro jeito de ver aquela situação que muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Está sufocando e ela está se enrolando cada vez mais. Como nós, né? Você, eu, Antonieta, Luiz, Jorge, Cláudia, aqui, quando a gente está num conflito, a gente também tem os nossos conflitos. Quando a gente está num conflito, a gente não consegue ver saída. E esse terceiro é bem importante para nos dar aí uma segurança, uma certa segurança e estabilidade para a gente ver uma saída. Não é só o terceiro que é imparcial, né? É um terceiro que também tem esse sigilo, né? Então você cria esse ambiente a partir do momento que você permite, por comprometimento, de que tudo ali vai permanecer naquele local, né? A informação não vai ser passada adiante, não vai haver uma exposição. Então você permitir que a pessoa se abra, porque ela tem essa confiança de que o que ela vai comentar ali vai permanecer ali, né? Você só vai utilizar para frente o que for autorizado. Isso traz para ela uma vontade de se comprometer mais com a história, se comprometer mais com a narrativa, se comprometer mais com o que aconteceu. Então, a segurança do ambiente, por meio desse sigilo, né, desse compromisso, eu acho que também colabora muito para criar um ambiente favorável ao diálogo. E vale a pena ressaltar que, assim, não vai ser a visão do mediador. O mediador não põe a sua visão na questão. Isso. Ele é totalmente, assim, isento. As pessoas que estão envolvidas na questão é que vão construir as suas próprias soluções, porque o mediador não conhece o que é melhor para ele. Diferente quando alguém vai lá e fala, não, faça isso ou faça aquilo. Não, as pessoas têm que saber o que é melhor e como elas querem lidar dali para frente. O mediador só põe luz naquele quarto escuro, né, que as pessoas estavam se batendo naquele quarto escuro. E ele vai pondo luz e as pessoas começam a caminhar como elas querem caminhar. Então vale a pena. Antonieta, acho que você trouxe uma questão de uma lógica interessante que envolve a mediação. A Cecília falou sobre que a gente não vai atrás do que é certo e o que é errado, a gente não está interessado na verdade, e é interessante, hoje quando você olha do ponto de vista legal do judiciário, está todo mundo atrás da verdade, está todo mundo atrás de entender quem está certo e, portanto, o outro está errado. E é desse lugar que a mediação não fala, né? É com esse lugar que a mediação não conversa. A mediação propõe um lugar de escuta mútua, cuida muito para não cair nesse lugar do certo e do errado, né? Porque quando você vai entrar num diálogo desse, ambos estão certos, ou ambos entendem que estão certos. E essa é uma visão muito limitante. Quando eu entendo que eu estou certo, logo o outro está errado, então a minha vontade de querer compartilhar
conversa com esse outro é muito pequena. Então, acho que a lógica da mediação é exatamente essa. Por um momento, naquela conversa em que a gente está tendo, vamos assumir que não tem certo, que não tem errado. E vamos se dar a chance de escutar um ao outro. E como a Cecília falou, essa grande oportunidade da gente ampliar, né? Da gente ampliar. E talvez se a gente olhar, né, é como se eu estivesse de um lado da mesa, a pessoa está do outro lado da mesa, tem um anteparo no meio, tem um objeto que está dividido entre os dois lados. E eu não consigo dizer exatamente que objeto é esse, porque eu só vejo um pedaço dele. Mas a hora que eu tenho a chance de escutar o outro me contando o que ele está vendo, e eu conto o que eu estou vendo, talvez a gente solucione a equação, solucione o problema, a gente entenda melhor o que a gente está querendo cuidar. Eu não sei como é que vocês veem, mas nesse contexto de que a mediação ela não conversa com o nosso senso comum de busca da justiça, do certo e errado. A gente está atrás de alguma outra coisa. O que é essa coisa que a gente está atrás, né? Como é que a gente enxerga o problema, o conflito? É de uma outra ótica, não é? Eu vou falar só uma coisinha, Jorge, rapidamente. Eu acho que a justiça, você tocou um ponto interessante, Luiz, porque justiça hoje não é a justiça do judiciário, né? Justiça hoje é o que é justo para cada um. Então, hoje nós estamos num momento onde as pessoas têm mais responsabilidade sobre aquilo que elas fazem, onde a autonomia da vontade, ou seja, a sua vontade é mais respeitada, né, do que antigamente, e isso leva uma implicação nos seus próprios problemas. Então, quando você imagina a justiça do judiciário, que é você colocar o seu problema para um juiz decidir, e todo mundo acha que o juiz vai dar ganho de causa para si, ninguém sabe que o juiz, na verdade, só vai aplicar a lei. Quando você senta numa mesa e você está enfrentando corajosamente um outro problema, o seu problema, junto com a outra parte, você pode achar a solução que você entende justa naquele caso, justamente com esse olhar da troca, onde um vê um lado, outro vê o outro. Bom, então que objeto é esse, né? Usando o seu exemplo. É uma bola? Então, o que a gente vai fazer com uma bola? Ou não é uma bola, é um quadrado? O que a gente pode fazer com esse quadrado? E aí a justiça se faz, porque a justiça do juiz não é a justiça, é a aplicação da lei. É bem cuidadoso esse olhar, porque é atrás disso que a mediação vai, né? Da justiça daquele caso que é apresentado. Em cima do que você falou, eu acho que a mediação e a justiça, elas não competem, né? Uma complementa a outra. Então, a mediação, ela traz um espaço onde a emoção das pessoas pode fluir, pode ser canalizada, pode ser exposta. O sistema judiciário não dá espaço para isso, né? Eu acredito que quando o juiz julga, ele dá um veredito em cima da verdade que ele enxergou. E na mediação, a gente, na hora que dá espaço para as emoções das pessoas aflorarem, é um momento em que surge a verdade das pessoas. E aí o mediador, ele trabalha como um catalisador, como um facilitador para que essas verdades se encontrem, né? Para que haja uma solução construída pelos mediados e não imposta ou definida por um terceiro, que seria o papel de um juiz, né? Então, por exemplo, Jorge, você já viu um processo judicial, alguém pedir desculpa? Não, geralmente sai um comemorando. Na melhor das hipóteses, sai um feliz comemorando e o outro triste porque perdeu, né? Então, é um ganha-perde, né? E na mediação, a gente sempre busca, embora não seja garantido, mas a gente sempre busca com que as partes saiam satisfeitas com aquilo que elas conseguiram fazer, né? Sem que a gente diga, sem que o mediador diga isso está certo ou está errado, né? Eu acho que até vale repassar um pouco alguns princípios da mediação, com base no que a gente falou de imparcialidade, que é essa questão de não tem certo, não tem errado, né? Falamos de confidencialidade, não se pode usar nada do que for falado na mediação como prova ou como algo que possa ser usado contra as pessoas fora da mediação, né? E tem a questão da voluntariedade também, porque nada se faz sem que os participantes queiram fazer, né? Então, não tem mediação com o mediando não querendo fazer, ou emburrado, ou calado, né? Precisa ter uma vontade, que foi o que a gente falou no início, né? Se a pessoa tem um conflito, ela precisa minimamente querer tocar no assunto, precisa resolver. E muitas vezes o que eu acho que acontece é que a pessoa quer, mas não sabe como fazer, né? E aí acho que entra o papel da mediação. E ainda por ser muito pouco conhecida, as pessoas têm, assim, mais receio. Não, vou ficar falando, ninguém vai resolver nada. E, assim, é legal quando a gente experimenta. Vai num primeiro encontro, experimenta ver como que funciona.
Depois vê o que você está sentindo, porque quando você falou dos sentimentos afloram, traz uma necessidade de cada um. É a oportunidade de falar, eu preciso disso para ficar bem. Então, quando a gente traz isso para a gente e para o outro, é uma grande oportunidade, então, de tentar resolver. Uma coisa que eu noto também é que as pessoas começam discutindo ou começam uma questão judicial com base em uma questão assim prática, né, objetiva. Eu quero a guarda do filho, por exemplo, né? Eu quero uma reparação. E aí, quando a gente começa a conversar, a gente vê que por trás desse pedido, dessa solicitação, outras coisas, de tal maneira que essa primeira solicitação ela passa a ser secundária, né? As pessoas até esquecem, eu estava brigando pela guarda, mas não era isso que eu queria. Eu estava chateado porque me senti inseguro, me senti desconsiderado, sem acesso. E aí começa a falar do sentimento, né? E no momento que a gente dá vazão a esses sentimentos, começam a surgir variáveis para a equação que o Fernando falou aí de matemática, né? O Fernando, você está falando que nem engenheiro, hein? O engenheiro que sou eu. Gente, eu adoro conta, adoro essas coisas de matemática. Então eu sempre fico pensando meio assim, desse jeito mesmo. Eu gostei da metáfora do Fernando, que me fez perceber que eu até gosto de matemática, então. Gente, só falta compreender a matemática, é igual o pessoal compreender a mediação, é isso. A partir do momento que você compreende a mediação, você vai ver como ela é uma ferramenta muito rica. E eu acho que, assim, até resumindo um pouco do que a Cecília trouxe já, e muito bem, o judiciário, para mim, uma diferença muito grande do judiciário para a mediação, é que o judiciário está mais próximo de uma competição. Ali o pessoal está brigando para ver quem que vai convencer mais o juiz, quem que vai conseguir o agrado dele. Na mediação não tem isso. A gente está trabalhando junto, entendeu? Não é contra. Eu não vou estar contra, eu não quero que o mediador simpatize comigo porque ele vai me dar o que eu quero. Não. A responsabilidade aqui é nossa, a gente colocar, trazer e a solução partir da gente. Não vai ter alguém que vai apontar e falar, é assim, né? O juiz vai fazer isso. Talvez isso até tire um peso da pessoa decidir, né? Mas a partir do momento que você vai fortalecendo os mediandos, eles vão conseguir chegar nesse entendimento de que essa responsabilidade é compartilhada. Vamos tomar uma decisão aqui que vai ser a melhor para nós, né? Vamos entender aqui que é possível esse ganha-ganha, não só um perder e o outro ganhar, para conseguir seguir com aquele problema da melhor forma que a gente entendeu. Então, eu vejo o judiciário muito inferior nesse sentido a trazer satisfação, porque eu acho que porque é uma competição, gente. Não tem como. No judiciário, a maioria das causas são competição, né? Eu enxergo dessa forma. Fernando, a gente tem que pensar que hoje o próprio judiciário incentiva a mediação, né? Então, hoje, principalmente nas varas de família, muitos casos, aliás, acho que na maioria das varas de família, os casos começam na mediação, o juiz manda para a mediação primeiro, tem alguns casos que batem no juiz, tem casos que o juiz devolve para a mediação, porque fala, não adianta eu fazer uma sentença aqui. É exatamente isso que acho que o Jorge falou, né? Às vezes a pessoa chega lá falando assim, eu quero ter mais visita, eu quero ter a guarda, eu quero uma pensão de X. Essa é a posição, né? A pessoa chega lá falando, essa é a posição, eu quero isso, eu quero aquilo. Sendo que a necessidade eu quero ser escutado, eu quero participar da vida do meu filho, eu quero ser convidado para as festinhas de aniversário, eu quero ter uma conversa mais agradável se eu atrasar 10 minutos para pegar meu filho para visita, ou se eu tiver um problema, precisar fazer uma troca. Eu acho que, assim, realmente o judiciário e a mediação, eles não competem, eles são coisas diferentes, e a pessoa tem que saber o que ela está buscando, né, ali naquele momento. O que eu acho que acontece muito é um estigma da mediação, né, porque normalmente, assim, as pessoas chegam, às vezes, na mediação meio, deixa eu lá ver o que é isso, meio receosas. E é muito comum, já desde a primeira sessão de mediação, todo mundo se sentir num espaço super confortável e falar assim, nossa, é só isso. Tipo, é uma conversa, né? Ou às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, puxa, eu não quero olhar na cara do fulano, da ciclana, não vou sentar na mesma mesa que ela, ou estar no mesmo Zoom, né? Agora que a gente está fazendo muita coisa online. E a mediação também tem essa possibilidade de quando as partes não estão querendo se encontrar, ou quando o mediador julga necessário, de fazer sessões individuais também, que são sessões bastante ricas, que também a gente tem muita escuta, e aí quando vê que a coisa dá para conversar, dá para parte juntas, coloca, espera, tudo tem seu tempo, entendeu? Ou às vezes tem mediação que funciona 100%,
no paralelo. Então, assim, tem N formas, né? Eu acho que o principal é isso, é desmistificar que é uma coisa de 7 cabeças, porque não é, na verdade, a mediação ela acaba sendo até uma coisa muito gostosa, eu acho, para os participantes. No momento que você tem esse espaço de escuta, isso sempre é muito terapêutico, né? A gente escuta muito isso, né? Tem gente que fala assim, nossa, isso aqui parece às vezes terapia. Fala assim, não é terapia, mas é terapêutico. E é importante, Cláudia, você colocar isso, porque tem muita gente que confunde realmente mediação com terapia. E acho que a grande diferença, né, que isso é bom ficar claro, é que a mediação, ela visa o entendimento daquelas pessoas que estão em mediação para que elas possam construir um futuro, né? Construir um futuro melhor do que o passado que trouxeram elas até a mediação. A mediação sempre olha para frente, com esse projeto de vida, o projeto de futuro. E os mediadores ajudam as pessoas nesse processo de construção, sem dar opinião, sem dizer o que está certo, o que está errado, sem determinar nada, sem dar sugestão, né? É apenas uma escuta e muita reflexão que acaba gerando esse efeito terapêutico que você colocou, né? Porque quando você é escutado, é gostoso você ser escutado, é gostoso você falar, é gostoso você chegar a um entendimento. Então, tudo isso transforma a mediação num ambiente seguro e saudável, né? Diferente do judiciário, que é um ambiente litigante, né? Quem já teve a oportunidade de ir para um fórum ou ir para um tribunal sabe o peso, né? Você põe o pé lá dentro e você sente um peso, assim, nas suas costas, né? Porque é um lugar de briga, de competição, como diz o Fernando. E o judiciário, ao contrário da mediação, ele decide o que passou, ele se foca, ele está olhando o tempo todo no retrovisor, para ver se naquela situação passada, o A ou o B, quem tinha razão, com base, né, em N situações, e aí o juiz vai aplicar uma sentença que ele vai achar justa. E que normalmente, não raro, e aqui o Fernando, que é advogado, me corrija se eu estou falando besteira, a parte que ganha não sai satisfeita, porque ela achava que devia ser o que ela pediu, e não o que o juiz decidiu. E a parte que está vencida se sente injustiçada, entende? Esse é o pior dos mundos, né? Exatamente. Quer dizer, você demora anos, porque o judiciário está absolutamente abarrotado de processo, para decidir algo que já passou, e ainda você sai, depois de anos, injustiçado. Quer dizer, qual é a vantagem nisso? Você sai infeliz, insatisfeito, né? Nessas condições, não quer dizer que seja sempre assim, né? Também, porque eu acho que a gente também não pode colocar o judiciário numa posição pejorativa, vamos dizer assim, né? Em comparação com a mediação. Ele tem sua função, né? Principalmente para situações que eu vejo muito que o judiciário é um pouco mais essencial. Assim, seriam situações muito difusas, coletivas, algumas coisas muito amplas, assim, talvez complexas no sentido institucional. Então, vamos supor, tem que decidir se a cobrança de uma taxa, sei lá o que, é correta ou não. Talvez isso aí seja melhor no judiciário que na mediação. Mas casos, né, que a gente fala que seriam casos de direito privado, então relações, contratos, isso é muito mais fácil de ser tratado numa mediação, porque você vai ter principalmente a questão da escuta, você ser ouvido. Algo que eu costumo ouvir muito de pessoas, de clientes, né, em algumas situações, claro, é que você entra com a ação, né, depois vai lá, faz a petição, depois a outra parte faz, às vezes o negócio demora, o cliente vem, não, mas eu queria falar com o juiz, ele tem que entender o que eu estou passando, ele tem que me ouvir, ele não entendeu, eu acho. E daí você explica, olha, aqui acabou o nosso momento, né, tem etapinhas, e o que tinha que falar era ali, agora a gente não pode mais, porque senão vai quebrar a regra. Mas se ele me ouvir, ele vai entender. Então, é essa ânsia de ser ouvido. E isso, na mediação, você vai conseguir ser ouvido, entendeu? Do judiciário, você é ouvido até um certo ponto. Tem várias questões, várias regrinhas. É burocrático. O processo não é fácil, não é informal. Ele é bem formal, inclusive. Burocrático. E ele tem limites, né? A mediação, você consegue trazer muitos elementos, fazer muitas provas, né, trabalhar, inclusive, com essa abertura das pessoas, que no judiciário não vai, o juiz não vai achar que, nossa, esse cara foi verdadeiro, esse aqui não foi, ele não pode nem fazer isso, né, e ele não vai estimular, muitas vezes, esse relacionamento entre as partes, né, hoje em dia, talvez melhorando um pouco, mas as partes nem se conversavam antes, não tinha nada que era feito em conjunto, né, então, é muito diferente, gente, o judiciário tem seu mérito, tá, não estou dizendo que não, ele tem seu valor, mas eu acho que a mediação tem um espaço muito amplo hoje em dia.
tá? Principalmente para a maioria dos problemas que são corriqueiros. Eu vou trazer, acho que 2 pontos aqui do que eu estava escutando, né? Um é que a mediação, ela não é uma terapia, né, conforme a Cecília falou, e ela tem uma característica muito interessante que também bate dentro desse espaço do judiciário, que é um processo breve. A gente está falando de 4, 8 encontros que vão endereçar o tema que está sendo tratado, né, o conflito que tá ali. Que é muito diferente de uma terapia, que você, né, tem um processo quase contínuo, muitas vezes, e diferente também de um processo judiciário que leva alguns anos. E eu acho que a segunda coisa que eu queria trazer, que eu acho que é muito interessante, vocês trouxeram muito bem, né, a imagem de um processo que corre no judiciário. Quem ganhou talvez não fique contente, porque não ganhou tudo que gostaria de ganhar, né? Ou seja, recebeu o selo de que ele está certo, mas ele não vai receber tudo que ele gostaria. E isso traz talvez um efeito, ganhei, mas não foi justo, eu não sei como é que é isso, né? Não passei por isso ainda. E o outro lado vai se sentir totalmente frustrado. E amanhã essas pessoas, muitas vezes, pelos casos que a gente cuida, essas pessoas vão continuar se relacionando. Se é um divórcio, por exemplo, né, e tem filhos envolvidos, vai continuar sendo pai e vai continuar sendo mãe. Então vai continuar um relacionamento. A pergunta é, como vai ser esse relacionamento? De duas pessoas meio frustradas com tudo o que aconteceu. Como é que elas vão se cooperar? Como é que elas vão, como a Cláudia falou, combinar uma troca de uma visita ou um final de semana? Qual que é o clima para isso, né? E eu acho que essa também é uma grande diferença para a mediação. É quando você se dispõe a construir a solução com o outro lado, e vocês concordam ali na mesa com aquele combinado, pode não parecer. Primeiro, é o que vocês dois gostariam, e não aquilo que o juiz decidiu. E a segunda coisa é que vocês já aprenderam, de alguma forma, a negociar. Vocês já aprenderam a dialogar naquele momento. Vocês construíram um espaço onde vocês têm esta capacidade, vocês reconhecem essa potência em cada um de vocês. Para todo relacionamento futuro, esse já é um primeiro passo muito bem dado, que talvez seja diferente do judiciário, onde você vai sair frustrado e você vai ter que começar a reconstruir esse relacionamento futuro, né? E a ideia é que as pessoas consigam andar daqui para frente sozinhos, né? Eles aprenderem essa forma de conversar, essa forma de fazer novos combinados, porque principalmente pai e mãe vão surgir cada dia um problema novo, uma questão nova. Eles aprendendo essa forma respeitosa de ouvir, de falar, de construir algo conjunto realmente, para o futuro dele, para o resto da vida. Porque filho é para o resto da vida. Então, eu acho que é bem interessante. E outra coisa que eu queria falar, que o Jorge citou, né, do matemático, do engenheiro, do advogado, que muita gente pergunta assim, mas você é advogada? Você é psicóloga? Não, mediador é mediador. É uma coisa bem específica, tem uma formação específica, uma profissão reconhecida hoje, não tem nada a ver com advogado, com psicólogo, tanto que temos engenheiros, temos administradores, educadores, enfim, vários profissionais de diversas áreas que fizeram uma outra formação, que é ser mediador. Antonieta, ainda nesse tema, eu fiquei pensando aqui, né, a gente tem algumas profissões na vida, né, que a gente encontra, diretor de escola, síndico, que são pessoas que ela tem um perfil mediador, mas isso é diferente de ser um mediador profissional. Eu queria escutar um pouco do Fernando sobre isso, que está bem inserido nessa questão de condomínio. Por que um síndico não pode ser mediador de um conflito mais sério no prédio dele? É o que você comentou, né, Cláudia? Acho que uma coisa é você ter as técnicas de mediação, você conhecer, você ter um perfil mediador, por exemplo. E a outra coisa é todo o compromisso que o mediador tem. Ele está comprometido com método, está comprometido com técnicas. Uma das coisas já seria a imparcialidade. Imagina você, como é que você vai, né, conviver depois com aquelas pessoas? Porque você tem um relacionamento. Vai passar alguns meses, você vai chegar numa assembleia, vai prestar contas para todo mundo, né? Você é diretora de uma escola, você vai, às vezes, conversar com o pai e com a mãe, vai ter que chamar um aluno que fez alguma coisa. Tem toda uma questão, primeiro que eu acho um pouco de ética envolvido, né? Que você vai ter um relacionamento com aquelas partes, então você não vai simplesmente finalizar aquele procedimento e depois, né, vida que segue, obrigado, nossa, sou muito grato e até uma próxima. Não, no dia seguinte está ali. Você tem, como síndico, um enfoque muito na parte administrativa.
Não é por ser síndico. Mediador não é aquele que lida só com pessoas. Eu lido com pessoas, eu sou mediador. Aí eu converso com pessoas, todo mundo gosta de falar comigo, me contar as coisas, eu dou muito conselho bom e eu sou mediador. É diferente, né? O mediador não é um conselheiro, o mediador não é um conversador. Então, eu sempre incentivo muito o síndico a tentar ter um perfil de mediação. Então, você ser uma pessoa, né, principalmente aplicando técnicas de comunicação, CNV, não vamos evitar ser grosso, evitar inflamar o conflito, não vamos jogar gasolina nele, por favor. Mas a mediação é uma técnica, a mediação é um procedimento. É claro que ela não é burocrático como o judiciário, né? Você tem muito mais margem para adotar em algum determinado uma fase, você ouvir alguém, como você mencionou, faz um cálculo separado, vamos adequar, né, para a coisa fluir. Só que é um procedimento e tem técnicas. Então, a pessoa que trata com outros relacionamentos interpessoais, ela tem que entender que não é porque ela é boa, as pessoas gostam de conversar com ela, que ela é o mediador ali. Então, acho que isso é o mais importante para mim de tudo. Eu sempre enfatizo muito essa questão com o pessoal, ainda mais quando síndico, eu sou mediador, vamos mediar. Nem eu que trabalho no condomínio também, como advogado, eu falo, pessoal, vamos fazer mediação. Eu falo, gente, né, eu sou chato, né? Eu falo assim, mediação é diferente de fazermos uma conciliação ou conversa para tentar acalmar os ânimos. Eu não posso fazer mediação. Eu defendo o condomínio, eu vou estar fazendo aqui, né? Não vai ter nem partido. Daqui a pouco eu vou ter que multar alguém ali ou cobrar alguém que está devendo. Como é que não tem nem sentido para mim fazer uma coisa dessa? Então, sempre é importante, que é o que foi falado logo no início, é o imparcial, é uma pessoa, é um terceiro, é um não envolvido naquela relação. Uma coisa é conversar para tentar melhorar, outra coisa é de fato mediar, na minha opinião, tá? Eu enxergo muito dessa forma a mediação com uma ciência própria, igual direito a uma ciência própria, com seu método próprio, seu estudo, né, seus livros, toda a carga que ela tem de conhecimento e seriedade para chegar onde chegou hoje. Acho que aí, no caso, o maior empecilho para o síndico ser o mediador é que ele é parte envolvida, né? Ele é uma parte do conflito. Eu ia comentar isso aí, Jorge. Eu ia comentar isso, falar assim, imagina que eu sou uma parte envolvida e estou discutindo com o Jorge aqui. Aí o Fernando, que é o síndico, resolve mediar para a gente. E eu me lembro aqui na minha cabeça que teve uma festinha que o Jorge deu, que o Fernando foi convidado, ele estava lá. Aí, na minha cabeça, vai ficar sempre uma pulga atrás dele, vai fazer assim, que relação tem o Fernando com o Jorge? E como é que eu posso confiar no Fernando essa tarefa de ser imparcial? Então, eu acho que é muito sobre... É tão simples quanto isso, né? Não é nem a questão se o Fernando vai atuar, não vai... A questão é a pulga atrás da orelha que fica nos mediandos também. Fala assim, poxa, como é que eu vou estar seguro nesse ambiente? E se eu não estou seguro, será que eu vou conseguir me abrir e trazer as questões? Exato. Será que vai produzir essa conversa? A questão da escola que você falou, né, Cláudio? O diretor de escola, gente, tudo que está envolvido, eu acho que não tem como, sabe? Imagina, eu advogado, depois que eu saio de um condomínio, eu tenho que ficar 2 anos sem poder advogar contra o cliente, tem várias questões assim. O mediador também tem isso, a gente tem que observar. Até porque a gente trata com relacionamento, sabe? É muito sério isso, né? Todos esses compromissos que a gente tem de sigilo, de imparcialidade, eles são seguidos. Então, a gente não consegue fazer uma mediação se não tiver isso daí muito claro, como a Antonieta falou, a Cília, tem que ter uma formação, você tem procedimentos. Eu gosto de frisar sempre essa questão de procedimento, o pessoal não achar que é simples, fazer mediação, porque agora eu sou mediador, coloca lá que eu sou mediador. Só confunde, uma coisa é você mediar, sei lá, uma conversa numa sala de clubhouse, né? Eu tô falando de mediação mesmo, tá, gente? Não é ser o MC do negócio. Né? Eu acho que a mediação é muito séria, então a gente tem que tratar ela com seriedade e ensinar as pessoas a tratarem com seriedade também. O termo mediação hoje confunde muito, né? É isso que eu ia colocar. Você media a sala. Outro dia o Luiz me perguntou assim, ele falou, Cláudia, o que é mediação no museu? Né, Luiz, você me perguntou, ele falou, um amigo meu estava no museu, viu uma sala de mediação. Aí fui perguntar para o Luiz, Luiz, você atende nesse tipo de lugar, né? Aí uma amiga minha também trabalha no museu, eu fui perguntar, eu falei, o que é mediação? Ela falou, não,
a escola do museu chama coisa de mediação. Então, assim, se confunde muito, né, esse termo. Eu acho que é um grande problema essa questão o sentido que as pessoas dão para a palavra mediação, que vão desde a moderação de eventos que... Outro dia eu acho que a Antonieta já colocou isso, outro dia eu fiz com um conhecido meu, com um colega de um grupo que eu participo de outro assunto, eles fizeram uma live e esse meu conhecido sempre colocava lá que ele era o mediador, né? E aí, no momento que eu tive a oportunidade, eu falei, olha, mais adequado a esse seria você chamar de moderação e não mediação, porque a mediação tem um sentido que a gente está trabalhando para que ela cresça com esse sentido que nós estamos emprestando aqui, né? Eu acho que é importante discutir esse tema mesmo, da nomenclatura, até para desmistificar, né? Outro assunto que eu queria conversar com vocês é isso, né? A gente falou bastante sobre o sistema judiciário versus a mediação, mas lembrando também que a mediação ela pode ser aplicada em qualquer contexto, né? Onde existe um relacionamento. Então, a gente tem mediação, por exemplo, em condomínios, que não necessariamente são de assuntos judiciários. Você pode ter mediação em escolas, você pode ter mediação entre membros da família, né? Tendo algum desacordo por algum motivo, né? Não necessariamente ser uma questão judicial. Você também pode ter em empresa, você pode ter, né, com o consumidor, você pode ter, enfim, todo tipo de relação comporta a mediação, né, Cláudia? E lembrando que, assim, como vocês disseram, a mediação não é uma conversinha, então vamos mediar. Não, ela tem um procedimento e ela, se as partes quiserem, pode ter um efeito jurídico importante. E aqui, dando a importância devida a cada um no seu papel, né? O mediador, por exemplo, acho que pouca gente sabe disso, o mediador credenciado pelo Tribunal de Justiça do seu estado, ele pode assinar um termo que é feito entre as pessoas ali, porque elas querem fazer do jeito delas, e isso pode ser levado à homologação por um advogado no judiciário. Quer dizer, sendo mais claro, então, as pessoas vão para a mediação e elas decidem que vão tomar uma determinada providência. Aí elas podem contratar, em vez de 2 advogados, um só, que vai transformar aquele acordo num termo jurídico e vai levar esse termo para a homologação judicial. Ou seja, ela consegue uma sentença judicial, porque após a homologação é um título executivo judicial, ela consegue uma sentença pela mediação, pelo que ela fez, pelo trabalho que ela teve na mediação. Então, mostrando que não é uma conversinha. E isso a gente chama de mediação profissional, que é diferente da mediação que a gente escuta em todos os lugares. Essa a gente está falando de uma mediação profissional. E, para ser credenciado no tribunal, todo mediador precisa ter uma profissão de origem. Então, não é qualquer pessoa, de qualquer jeito, né, uma pessoa de, sei lá, 18 anos, que vai chegar lá e vai querer ser mediador. Não vai conseguir. Vai ter que ter uma profissão, qualquer profissão reconhecida no país. E aí, após 2 anos de formado, ele vai poder ser um mediador credenciado no Tribunal de Justiça. Porque é importante a experiência de vida. E é importante ter um conhecimento prévio, né, uma ciência prévia, porque isso traz mais segurança para as partes envolvidas. É diferente de quem participa. Quem participa pode ser qualquer pessoa. Claro, se a gente falar de menores, né, pessoas incapazes, vão precisar de assistência. E aí é bom consultar um advogado. Mas, sendo maior e capaz, qualquer pessoa pode participar, né? Sabe o que eu acho legal, Cecília? A beleza desse processo é que, pela confidencialidade, nada do que é falado, discutido, pode ser utilizado como prova. Mas se houver uma convergência, houver um acordo, houver uma decisão construída pelas partes, essa decisão delas deve ser levada ao judiciário com efeito jurídico, como você falou, né? Então, isso é que é a beleza do negócio. Vamos dizer assim, de uma maneira geral, coloquial, se não der certo, você volta para o processo anterior, continua fazendo o que estava fazendo antes. Se você, na mediação, transformou as coisas, se você enxergou saídas, você volta para o judiciário e homologa isso. Olha, nós chegamos a um acordo aqui entre nós, né? E aí você valida judicialmente e acaba o processo. Com rapidez. Com rapidez. E mais, Jorge, vamos supor que você foi para a mediação, você tinha 2 pontos para conversar. Você conseguiu conversar e chegar num bom termo, certo? Com a outra, mas no outro vocês não conseguiram.
Você vai lá, faz um acordo sobre aquele termo e homologa aquilo, então aquilo já está certo e definido entre vocês, e o outro ponto você submete à decisão judicial, se assim fizer sentido para vocês. Então, a mediação é muito flexível, além de ser rápida. E eu gostaria só de acrescentar, quando vocês estavam falando da diferença da mediação para as outras coisas que são usadas no termo, conciliação não é mediação. Conciliação, a pessoa, o conciliador tem uma liberdade de palpites, de sugestões, de direcionamento, coisa que na mediação não existe. Na mediação, as próprias pessoas constroem os seus caminhos. E já na conciliação, que ele leva para um lado de negociação, ele interfere neste processo. Então, isso é muito... Porque as pessoas também confundem conciliador, mediador, não, são coisas diferentes. Exatamente. E emendando em você, Antonieta, porque você sabe que esse tema me é caro, né? Emendando nisso, o conciliador, como bem colocou, ele dá palpite, né? Ele pode propor uma solução, claro, sempre baseada na vontade das partes. Quem decide sempre vão ser as partes. Só que ele é muito mais utilizado, a conciliação, no judiciário. E as pessoas confundem, porque lá no judiciário, com o conciliador, passam por um processo de conciliação e acham que a mediação vai ser a mesma coisa. Então, que o mediador vai dar um palpite, vai dar uma sugestão. Não. O que é feito no judiciário é feito no judiciário, certo? E é conciliação. O que é feito fora do judiciário, a mediação, ela não tem esse caráter. O caráter, como a gente colocou aqui, é de trazer à tona os interesses de quem está participando e a vontade prevalecer. Vem vontade de fazer um acordo, se não quiser fazer um acordo, não faz um acordo, a vontade de construir algo juntos, de um entendimento, principalmente, baseado no diálogo, o diálogo que envolve a fala e a escuta. O que isso traz de vantagem? Especialmente nas relações que permanecem ou vão ser construídas, né? Porque pode haver uma mediação preventiva para as empresas, por exemplo, que vão fazer um contrato futuro e não querem correr determinados riscos, então chamam um mediador para fazer aquelas perguntas que o papel não consegue atingir, porque uma das limitações dos acordos é o papel. Ele aceita tudo, mas ele nunca vai abranger sentimentos, necessidades, vontades, contextos. Então, eu costumo falar que o contrato, o papel, é uma foto de um determinado momento. E o mediador pode tentar, juntamente com quem está contratando, prever um contexto futuro, como vai se solucionar uma situação se ela ficar delicada no futuro, e por aí vai. Sempre com vistas a facilitar a vida das pessoas. Isso é importante colocar. Um ponto importante que ficou aí, que surgiu, são os papéis, né? E, assim, talvez seja importante, no outro momento, a gente falar do papel do advogado na mediação. Porque verdade. Eu noto, nas minhas observações de audiências e sessões de mediação, eu noto que os advogados, muitas vezes, por desconhecerem o processo da mediação, eles vêm com um espírito jurídico, de buscar provas, buscar confissões, incriminações, né? E a gente, como mediador, leva um tempo, inicialmente, para desfazer esse conceito. Olha, aqui você pode até pegar uma prova, mas não vai ter valor. Também, o que vai ter valor é um acordo. A gente não ocupa o lugar do advogado. Às vezes a gente facilita o trabalho do advogado, porque assim, a gente traz para as pessoas luz a questões, elas resolvem algumas coisas, voltam para os seus advogados e eles levam para isso, para o judiciário, enfim, dão procedimento, a continuação do procedimento. A gente traz primeiro que as pessoas construam as suas soluções, né? E não os advogados ou o juiz ou qualquer outro terceiro assuma essa responsabilidade de resolução. Eu acho que, assim como a mediação não compete com o judiciário, o mediador, no papel do mediador, não compete com o advogado. Os dois se complementam nas sessões de mediação. Né? E o advogado pode também entrar. Né? O psicólogo complementa, muitas vezes, o trabalho do mediador. Né? São coisas diferentes. E aí eu volto à conciliação.
que é diferente, porque como o conciliador pode dar palpite, as pessoas ficam achando que vão encontrar na mediação uma conciliação, e isso não é verdade. A conciliação é no judiciário, e o conciliador pode dar palpite porque ele tem atrás dele todo um amparato legal e de um juiz coordenador, muitas vezes, ou juiz da vara, que já deu parâmetros para ele dar essas sugestões. Ele funciona como um passo antes da decisão judicial, muito mais rápido, mas que pode intervir e pode dar sugestão. Já o mediador, não. O mediador, ele privilegia a capacidade de cada um de trazer o seu contexto, de trazer as suas soluções, de trazer as suas ideias, de trazer o seu ponto de vista, e a partir de tudo isso, construir algo único, que é para aquela situação entre aquelas pessoas. Muito diferente do judiciário, porque o conciliador fica sempre batendo na mesma tecla, muitas vezes. Em vários casos, a solução é a mesma, é isso que eu estou querendo dizer. Na mediação, não. A solução é feita para você. Essa é a grande vantagem. Eu também acho, Cecília, que a conciliação ela tem o seu mérito, o seu valor, quando as partes não têm relações continuadas, né? Quando elas têm uma questão para resolver e depois daquilo elas não vão mais se ver, não vão mais interagir, não vão mais ter contato. Um contrato de seguro, né, Jorge, por exemplo? Uma discussão comercial, uma batida de trânsito que você não conhece a pessoa, precisa decidir quem vai pagar ou vai assumir alguma coisa e depois você resolve aquilo e nunca mais vai um para um lado, outro para o outro. Né? A mediação não, são coisas como, vocês estavam falando aí de casos judiciais que terminam sem que as partes fiquem satisfeitas, né? A pessoa ganha no judiciário e ela nunca mais fala com a outra pessoa, só que a outra pessoa é um pai, é uma mãe, é um vizinho, né? Um colega de trabalho, e aí fica aquele climão, aquela coisa. E a mediação acho que se aplica mais nesses casos, né, onde você tem uma continuidade das relações, as pessoas precisam conviver e elas não conseguem mais falar depois disso. Imagina se você é um condômino num condomínio, né? Você propõe um processo judicial, como que você fica, né? Que situação você fica para entrar e sair daquele condomínio e conviver com as pessoas? Ganhou do vizinho na justiça. Você encontra ele no elevador todo dia e ele faz aquela cara, assim, cara de sei lá de quê, né? Mas eu vou falar só uma coisa que vocês falaram, bateu o carro e você nunca mais vai ver aquela pessoa. Mas eu acredito que também possa caber uma mediação, porque assim, você não vai bater o carro com aquela pessoa, mas você pode bater com outra pessoa. Uhum. Quando você começa a enxergar a questão de um outro prisma, de uma amplitude maior, com certeza, na próxima batida, você vai tomar atitudes diferentes. Não aquela de primeira, sair do carro já xingando, fotografando, agredindo. Não, quem sabe você vai descer do carro, vai conversar o que aconteceu, para vocês juntos já poderem solucionar de uma forma diferente. Então, eu sempre acredito que uma boa conversa possa ajudar muito a gente viver num mundo mais tranquilo, viver mais em paz, as relações mais saudáveis. O importante são os estilos, né? As escolas de mediação, que talvez a gente possa falar num outro encontro, porque me parece que nós todos aqui temos uma formação comum, que é a mediação transformativa reflexiva. Né? E essa questão transformativa, eu acho que é bem peculiar, assim, dentro das escolas, dos modelos de mediação. Né? É engraçado, Jorge, porque a minha formação é Harvard, Outra escola, né? A minha escola é Harvard, mas a minha prática é transformativa reflexiva. Uhum. Então, entendeu? É assim, eu acho que é importante falar sobre as escolas de mediação, até para informar que mediador que você pode encontrar, né, e os estilos, eu acho isso muito importante, sem dúvida nenhuma. Fazendo um comentário que a Antonieta falou, Antonieta, acho que a mediação, você tem razão, ela pode se aplicar, né, numa batida de carro para você entender a sua reação e agir diferente da próxima vez, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, insistindo, se isso vai parar no colo do Poder Judiciário, seja na pré-processual, né, num pré-processual ou num processo, você vai encontrar um conciliador. E aí, este trabalho de reflexão não é o trabalho do mediador. De novo, fazendo a diferença, porque ali o conciliador vai estar em busca do acordo, para evitar que o processo prossiga e para resolver aquela questão, ponto. Já o mediador, não. Veja bem, sempre é com base
na sua alteração de comportamento com base na consciência que você adquire através daquele conflito. Então, só para a gente, de novo, fazer essa... Então, mas vamos supor, você bateu o carro, devia ser já ir lá na justiça, quem sabe você procurar um mediador e depois homologar o que vocês resolveram. Pronto. Aí que entra a transformação, aí que eu vejo que a gente está olhando isso do ponto de vista transformativo, que a pessoa vai modificar a maneira como ela viu aquela situação numa situação futura semelhante. Exato. E também sobre o sigilo, já pensou se você bate o carro com alguém muito importante? Será que essa pessoa importante vai querer o nome dela no judiciário? Enfrentar um processo, porque é tudo público. Será que não seria melhor você chamar para mediação onde o ambiente é sigiloso? E aí sim, conversando com ela, tratou, transformou, chegou nesse acordo comum, aí sim o advogado vai lá, homologa, e o assunto fica entre muros, né? Intramuros.